internet parece que não tá tão bem aqui, pelo que... De repente eu desligo a câmera se precisasse ficar com a voz de robô aí. Vocês me avisem, por favor. Eu tenho usado o cabinho sempre quando vou fazer essas coisas. O meu computador não tem cabinho. Mas de boa, bora lá então, bora começar. Vai rolar música. Perfeito. Já gostei. É Rock Night, né? É para ser, Tá. É para ter musical. Bora. Tá. 1, 2, 3. Foi. Ouvintes, telespectadores de mais um programete Rock Night, Aleatoriedades da Vida. Hoje a gente está aqui com um convidado mais que especial, Fausto Vanin, e também um outro convidado, prata da casa, que manda nesse negócio todo aqui, que é meu querido amigo Felipe Guedes. Como é que você está, turminha? Felipe, primeiro, dá as boas-vindas aí para a galera. Tudo certo. Bora lá, sem perder muito tempo, que hoje é a nossa convidada especial aí, Fausto Vanin, para a gente ter a nossa conversa aleatória de hoje. Como é que tu tá, Fausto? O Fausto, para quem não tá vendo, turma, tá com um violão na mão, então vai rolar rock de verdade no tal do Rock Night. Fala aí, Fausto. Salve, pessoal. Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada para você que está na nossa companhia aí, digital, nesse bate-papo. Eu me faço feliz quando estou junto com vocês, então é a alegria de poder estar conectado. Parabéns aí por colocar o rock aí nas ondas dos podcasts aí para chegar nessa galera aí que com certeza sempre vai se divertir um pouco aí ouvindo esse bate-papo. E é verdade. E assim, tu vai ter que fazer alguma coisa com esse violão, não vai ficar só fazendo pose aí para fotografia, né? Então vai pensando no som aí para te tocar, responda as nossas perguntas em formato de música, usa a tua criatividade aí, velho. Agora esse Rock Night vai ser mais especial só por conta disso. Também por conta disso, né? Vão tomar aí o ban do Spotify por causa dos direitos autorais das músicas, aí não vai poder ir pro ar, então... Tu não compõe nada, Fausto? Tô nesse momento tocando mas não é muito comum, assim. Mais é estudo mesmo. Mais estudo. Tá, mas pelo menos um dedilhar aí a gente quer ouvir. Sim. Pessoal, Fausto Vanin, a gente estava brincando com ele aqui nos bastidores, que ele tem alguns... É ruim ter rótulo, né, Fausto? Eu não gosto de ter rótulo. Mas assim, quando eu penso no Fausto, quando a gente pensa no Fausto, é porque ele se destaca em algumas coisas, em algumas áreas aí. E uma delas é o lance da tecnologia, principalmente com tecnologia blockchain. Ele é um dos pioneiros aqui no Rio Grande do Sul, que está até no Brasil, em trabalhar com essa tecnologia e aplicar serviços e produtos em blockchain na vida real, né? Então, ele trabalha na 1%, vai falar para a gente sobre isso um pouquinho também. Mas o Fausto também é um super pai, é pai de 3 crianças lindas, que eu sou apaixonado, e esposo da Kelly, e tem uma família muito linda, assim, que eu me sinto em casa quando eu estou com eles, porque, de fato, isso é um outro big rótulo, né? E é bom ter esse rótulo, né? De cara, pai, família, assim, então é bacana. E o Fausto também é um mega ativista também, ele tem se destacado aí nos últimos tempos aí, diminuindo a ignorância da sociedade humana, falando da importância do futuro do povo preto através da temática afrofuturismo, mas também do ativismo, do empreendedorismo de impacto. E aí eu queria que tu contasse um pouquinho para a gente, Fausto, desses 3 rótulos que eu estou te rotulando. Faz sentido? Que outro rótulo tu quer ter? Olha, isso é sempre um desafio, né? O rock vive disso, né? Isso aqui é uma banda, isso aqui é uma banda do grunge, né? Isso aqui é do rock, não, isso aqui é mais pro thrash metal, é uma mistura de jazz fusion com rock progressivo setentista, né? Essas misturas malucas, né, que a gente usa para poder explicar as coisas, né? Eu acho que para costurar aí com essas falas, eu sou um cara, eu sou um gaúcho preto da periferia do interior do Rio Grande do Sul.
Então, eu sou criado na quebrada do interior, assim. Então, é aquela mistura de cultura gauchesca do interior do estado, né, com a cultura de sobrevivência, né, da população de periferia, né? Então, acho que é um conjunto, né, uma interseção relativamente interessante, né? Eu tenho aí na minha raiz originária, né, os povos originários aqui do Pampa Gaúcho, né? Então, tenho sangue uruguaio, tenho a família do meu pai é de imigrantes italianos, mas o meu avô é negro fugido, né? Que lutou pela liberdade, saiu de Santa Catarina, veio para o Rio Grande do Sul. Dentro desse período que as pessoas acham que a escravidão acabou no Brasil em 1888, que acabou foi a legitimação desse processo, mas ele continua acontecendo por décadas, né? E o meu avô é um exemplo disso. E eu carrego, né? Meu nome é Fausto porque o nome do meu avô é Faustino, né? Então eu carrego também essa, de certa forma, a missão do inconformismo, né? E feliz de estar acolhido aqui, porque, entre muitas outras coisas, o rock and roll também é preto, né? Então, a raiz do rock and roll nasceu lá na senzala, lá dos Estados Unidos, né? Então, remeter a isso. E acho que essa conjunção desse monte de coisa, né? Então, fiz a minha trajetória com tecnologia, hoje trabalho com blockchain. Vivo um relacionamento interracial, então a gente tem família da minha esposa de origem alemã, então a gente vive também múltiplas culturas dentro de casa, a gente tem 3 filhos, moramos com sogro e sogra, casa cheia, família grande, e eu vivo esse desafio, né, de me posicionar como homem preto de periferia no Rio Grande do Sul, uma pessoa que tem uma trajetória, acho, relativamente relevante, né, inovação e tecnologia, mas tentando sempre estender olhares, mãos e ações, projetos para que a gente possa continuar gerando impacto e que a gente possa não olhar para um lado só, olhar para múltiplas perspectivas e daqui a pouco o irmão, a irmã que ainda estão numa condição de poder alçar esses espaços e poder dar seus primeiros passos, está só esperando a gente poder tomar alguma ação nesse sentido e fazer acontecer, e é o que eu tenho tentado fazer ao máximo aí nos últimos tempos. Felipe, se tu me permite, eu vou fazer a primeira pergunta aqui para a gente começar o nosso debate, depois dessa apresentação linda do Fausto aí, para o pessoal conhecer um pouquinho mais ele, e aí a gente segue o fluxo da nossa conversa. Por favor. Fausto, hoje é dia 2 de dezembro de 2020, pessoal, para quem está nos assistindo no futuro aí, e a gente gravou essa história no dia 2 de dezembro, e hoje de manhã o Fausto deu uma palestra, participou de uma conferência falando sobre ativismo e tecnologia e participação da sociedade civil. É mais ou menos isso, né, Fausto? E era esse... Tecnologia no combate à desigualdade. Tecnologia no combate às desigualdades. E há um tempo a gente vinha conversando também sobre política e tu me manifestou que não gostava da questão da política partidária, não se identificava, não se enxergava, não era representado por esse tipo de política. Eu acredito que muita gente no mundo não é, no Brasil em especial. Como é que a política e a tecnologia podem andar de mãos dadas para aumentar esse engajamento do povo e a gente resolver as nossas mazelas, Fausto? Boa pergunta, Cris. Até queria sublinhar de novo, assim, meu sentimento até é diferente um pouco dessa questão de se sentir representado ou não, sabe? Eu ainda, como eu coloquei na nossa conversa sobre isso, Fausto, sinto dificuldades, né, na relação com o tema. Então, é um tema que eu considero extremamente relevante, extremamente importante para a sociedade como um todo, mas sabe quando tu fica vendo o carrossel passar e tentando achar um ponto para entrar, subindo no carrossel e não acha? Eu me sinto assim. Aí por que que eu me sinto assim? Eu tenho sido bem observador ao máximo possível de o quanto as pautas do povo preto e da periferia são compartimentalizadas como sendo parte de outras pautas. E isso é uma coisa que me preocupa muito,
porque o genocídio do povo preto no Brasil passa também por isso, né? A sistematização do racismo, né? O racismo estrutural que dita a vida ou morte de uma pessoa a cada 3 minutos no Brasil, ele tá no mudo, né? Então, muito desse sentimento de que o Brasil é uma democracia racial se deve ao fato que a gente não sabe que as pessoas estão morrendo, né? E quando uma pessoa preta morre dentro do supermercado, para nós o sentimento é mais um. E no caso, né, desse supermercado em questão é o terceiro, né, em 3 anos. Né? Sim. E para outras pessoas daqui a pouco cara, nossa, aconteceu uma tragédia, aconteceu um acidente, aconteceu um fato isolado. Não é um fato isolado. Esse é o grande ponto. Né? E me cansa muito nessa conversa a frase que assim eu me desconecto imediatamente em conversas em que a coisa vai para uma linha de mas o problema está na base e a gente precisa de ações, envolver o poder público, tal, porque me remete a um discurso muito vazio e as minhas dificuldades passam por isso, porque eu Fausto, preciso aprender a lidar com isso, porque eu acredito que tem um vetor de mudança relevante. O problema é que isso tem servido sistematicamente como justificativa para a nossa preguiça e a nossa falta de ação, sabe? A gente delega para outras pessoas a responsabilidade por resolver esse problema e aí coloca no voto, digamos assim. Pode falar, Cris. Não, no caso, esse delegar para os políticos, é isso? Isso, Aí delega para uma pessoa, tipo, eu votei, agora eles que legislem. E, cara, não é isso, entendeu? Eu não quero fazer a mesma comparação, mas é mesmo que eu disse assim, tá faltando o alimento. Isso é o Estado que não faz. E eu estou jogando a culpa para o Estado ou a responsabilidade para o outro, enquanto a gente não está olhando nós como sociedade de fazer algo que está acontecendo na nossa frente, na nossa cara, do nosso lado. Né? Pelo menos essa leitura que Exato. eu fiz. E aí, perfeito. E aí delegar a pauta racial para dentro da pauta política, cara, é basicamente assumir que não vai acontecer, entendeu? E não vai ser pegar o caso de Porto Alegre, que pela primeira vez, né, estamos celebrando, tem lá 5 vereadores e vereadoras pretas de periferia. Não é isso que vai resolver, entendeu? Não é isso que vai resolver, porque de novo aí as pessoas enxergam que a pauta do povo preto está dentro da pauta política partidária, entendeu? E não está. Ela não está contida nessa pauta. Ela é muito mais antiga. Eu vou tomar o cuidado de não dizer que ela é maior, porque eu não quero fazer comparação entre as pautas, mas elas não estão. Não existe uma relação lá daquela da matemática básica do contém está contido, não existe essa relação de que a pauta racial está contida na pauta política, e especialmente na pauta partidária. E aí a gente percebe, num olhar um pouquinho mais, talvez um passinho mais longe, em que não há representatividade de forma geral, independente da rosa dos ventos da política e das ideologias, né, enfim, direita, esquerda, enfim, os construtos do modelo de política, né, eurocêntrico que a gente reproduz aqui no Brasil, não há representatividade, né? Mesmo os vereadores que estão lá, né, qual é o nível de articulação interna dentro do que se faz lá dentro da política partidária para que genuinamente essas pautas sejam tidas como prioritárias. E aí uma coisa que... E aí eu vejo outras pessoas, e eu acho que não é o foco aqui, mas eu conseguiria enumerar dezenas de pessoas que estão no corre aqui. O cara que está no Guajuviras aqui, o cara que está em São Leopoldo, o cara que está em Esteio, o cara que tá na periferia, está na Zona Sul ali, fazendo um monte de coisa. Uhum. E o cara está no corre e está fazendo acontecer. Projetos sociais, projetos lindos, projetos que estão gerando impacto na vida das pessoas. E o cara está fazendo acontecer. E aí muita gente olha para esse cara e enxerga, esse cara tinha que ser o político. Não, esse cara tem que ficar ali fazendo o que ele está fazendo, porque ele está gerando impacto pra caramba, entendeu? Verdade. Porque esse processo de articulação é difícil, né? Nós temos que erguer esse cara, dar mais oportunidade para esse cara. Exato, e é muito natural, né, que o ritual, que é importante também, né, e é característico, né, do processo de política partidária, o ritual, ele consome bastante atenção, porque
digamos assim, é mais ou menos o carro que, sei lá, a cada 1 litro de combustível que ele consome, 60% do... Vou botar 50 para não exagerar tanto, né? 50%, né, 500 ml do combustível é só para o carro ficar ligado e os outros 500 ml é para o carro ir no destino por onde ele quer ir. Ou seja, é uma máquina que ela é muito... começa e acaba em si mesma, né? Então, eu diria que é 90-10, viu? Então, eles gastam muita energia para poder realimentar os processos da ética do poder, e o tempo que sobra aí acaba sendo dedicado para isso, né? Então, como é que eu vejo a tecnologia dialogando com esse contexto? Total, porque a tecnologia também carrega um potencial de mostrar para nós que a gente tem a responsabilidade de se envolver com as causas. Não dá para delegar as causas para o poder público, para os políticos, e também não dá para dizer, esse aqui é o ativista. Então, beleza, estou botando uma fé nele aqui, vai dar tudo certo, e aí a gente vai ter que abnegar a nossa vida inteira para uma causa, sendo que se a outra pessoa do lado estivesse botando a mão junto, a gente terminava antes. Eu não estou disposto a entregar minha vida aqui pela causa do povo preto, mas pode ser que aconteça. Agora, quem está escutando o nosso bate-papo aqui, se vai escutar, se sentir instigado, provocado, mas não fizer nada, a causa não anda, entendeu? Então, também a política para mim é isso, entendeu? Então, a existência de uma pessoa preta no Brasil é um ato político, né? Porque a cada 23 minutos esse ato político é desafiado, né? E deixa de existir. Fausto, eu gosto muito de uma frase que a gente ouve muito, eu não vou saber dizer ela agora, exatamente como ela é, mas de que a falta de educação no país não é um projeto, né? Não ter educação é um projeto, né? Então, os governantes aí querem manter isso justamente para nos manter nesse estado de inanição, de falta de ativismo, falta de nos responsabilizar sobre as questões ou sermos mais críticos frente a tudo isso que acontece. E aí, quando eu vejo esses relatos que tu nos traz sobre alguém que está fazendo a diferença no Guajuviras, ou várias outras pessoas fazendo a diferença em vários outros lugares, aí elas são peças importantes e fundamentais. Mas talvez tenha sido porque essa pessoa conseguiu dar-se conta disso, né? Os ativistas dão-se conta disso, e no começo eu falava sobre que o ativista diminui a ignorância da população, né? Nos mostra, nos evidencia aquilo que não está certo, aquilo que está errado e que a gente precisa fazer algo para mudar. Mas eu ainda concordo e discordo de ti ao mesmo tempo, porque eu acho que é papel, sim, desses governantes, desses políticos, mudar mudar a forma de atuação para que a gente consiga mudar de maneira massiva, consiga chegar em vários lugares onde é o pequeno, onde a organização não governamental, a instituição está fazendo seu trabalho de formiguinha, que é mega importante. Mas será que esse cara vai conseguir resolver as questões do mundo, né? E a gente tem pautas mega importantes e mega urgentes, e eu sou defensor da pauta da educação, principalmente, que é ali que torna os sujeitos críticos e aptos a poder transformar a sua realidade. Então, por isso que eu acho que sim, é papel do governo, e sim, eu acho que a gente tem também papel do governo. A gente não pode dizer é de um ou é do outro, é de todas essas frentes que tu citou. Na minha opinião. Eu acho que todas essas frentes. Mas eu acho que é um pouco disso, sim. Pelo menos a leitura que eu fiz é que o Fausto falou. É que acho que as pessoas começam a terceirizar, jogar para o Estado e tirar o seu. Mas por que terceiriza, Felipe? Eu acho que esse é o cerne da questão. Por que somos tão acomodados? Acho que essa que é a pergunta, né? Como é que a gente engaja as pessoas a ter esse interesse e como que a gente não joga uma questão ideológica essas questões. Porque acho que muitas vezes a gente olha esses problemas e depois tem uma briga meio ideológica de partido, de ideia, de questões de governo, e aí acho que é aí que meio que se atrapalha. E, enquanto a gente, como sociedade, não está fazendo algo para contribuir, para levantar
o Estado facilitar para que as pessoas, né, as pessoas de periferia tenham acesso, consigam empreender, tenham educação, tenham uma rede de saúde básica, né, e tudo mais, tenham água potável. Tem o essencial, é tu facilitar esses acessos. Mas aí muitas vezes a gente entra numa questão ideológica partidária que daí vira uma briga que a gente está esquecendo de como que a gente levanta esse cara do Guajuviras que está fazendo projetos fantásticos. E aí vem um pouco de tu tem que estar lá na política para fazer que isso aconteça. E a gente sabe que vai entrar lá e não vai acontecer. Pois é, mas, de novo, eu acho que é cortina de fumaça, né? Estão desviando a nossa atenção porque é mais importante. Mas daí, por isso, da pergunta inicial da tecnologia. Eu, em casa, no domingo de tarde, pensando, puxa vida, era só dar 2 cliques aqui e votar em qualquer diabo desses aí que está se candidatando. Não, a gente tem que se levantar de casa, e não que isso seja ruim, né? Mas tem que se expor ao Covid e ir lá numa sessão, quando daqui a pouco tem tecnologias confiáveis que poderiam possibilitar uma maior participação das pessoas e, de repente, até a tomada de decisão. Uma decisão melhor, ou votar numa pessoa melhor. E, por exemplo, Porto Alegre agora, acho que Porto Alegre, São Paulo, a gente viu isso com destaque no noticiário, que a gente tem pessoas diversas agora nas câmaras de vereadores, pessoas pretas, pessoas LGBTQI, PQI, PXYZ, né? A gente tem várias pessoas diferentes agora também representando outras causas. E eu acho que a nossa democracia é muito novinha, gente. Eu acho que a gente é bebê. Então, por isso que a gente tem um anseio de resolver as coisas logo. Mas, enfim, Fausto, o blockchain, por exemplo, já existem modelos em algum país que facilitam essa decisão das pessoas, essa participação maior das pessoas em decisões que são para todos, né? Decisões que são de governos? Tem projetos que colocam a tecnologia em prática. Aqui no Brasil mesmo, esse assunto está em pauta, né? Mas aí eu vejo uma dualidade aqui da discussão, né? Porque a instrumentalização da blockchain como ferramenta para aplicar no processo, basicamente como é que eu olho para as características técnicas do produto e crio um software que permita a pessoa votar sem sair de casa, ou permita, né, uma eleição mais segura e tal. E é mais ou menos como a crítica que eu faço ao uso de tecnologias em sala de aula, né? A gente basicamente está só trocando o quadro e giz por outra coisa digital, mais moderna, mais bonita, mais bacana, mas o processo continua sendo o mesmo. Mas eu não vejo que E a a gente consiga dualidade está tomar no quê? decisões. Eu não entendo que a gente tome decisões, por exemplo, a gente não... Claro que tem um passo atrás antes, que é dar esse poder às pessoas a partir da tecnologia, né? Que eu possa definir, por exemplo, o orçamento para uma comunidade X, entende? E isso a gente não tem hoje. Não tem, mas é que daí o grande ponto que eu queria trazer, Cris, é o seguinte: não vai ser um projeto governamental que vai propor o uso da blockchain para viabilizar isso. Esse é o grande ponto. E a dualidade está no quê? A raiz de onde surgiu a blockchain, né, as criptomoedas, é o movimento cypherpunk, que é um movimento de ativismo digital que visa dar para o indivíduo autonomia, maior autonomia sobre si mesmo, né, usando a criptografia e a internet como um espaço livre ou como um espaço de fomento à liberdade. E aí, com o passar dos anos, né, enfim, o movimento das criptomoedas obviamente, ainda está numa vertente de crescimento e tudo mais, muito grande, mas virou ativo financeiro, foi engolido pelo mercado, de alguma forma. Mas continua, na sua essência, sendo uma moeda sem pátria, né? Então, ela ainda, de certa forma, paga respeitos à sua raiz cypherpunk. E aí olhar, e por isso que eu digo para o uso muito instrumental da blockchain, não vai ser um projeto do governo do Brasil ou de qualquer outro país que vai dizer, pessoal, então vamos criar aqui, usar a blockchain para permitir que qualquer cidadão possa participar de maneira mais ativa nas matérias de interesse público, sejam eles regionais ou mais globais. Não vai partir de lá, porque justamente você vai estar criando mecanismos que colocam em xeque a real necessidade de um carro que a cada litro 900 ml é só para manter o carro rodando, entendeu?
Então, essa é a grande sistemática. E eu estou apostando no outro lado da dualidade, que é fomentar o cypherpunk, que é fomentar o afropunk, entendeu? Que é fomentar o movimento libertário que está construindo tecnologia que é para desafiar o status quo, entendeu? Eu estou pensando, mirando muito mais no ativismo digital do que dar ferramenta para político fazer projeto de campanha, entendeu? É o caminho do meio. Não é esquerda nem direita aí nessa coisa que o Felipe trouxe aí de para mim, na verdade, assim, as pessoas estão enxergando uma estrada e do lado, para mim, tem outra, entendeu? Para mim, não é nem do meio, nem do lado, tipo, as pessoas só enxergam, porque o pensamento eurocêntrico, ele é colonizador, Cris. E isso é uma coisa que é muito difícil a gente abrir mão, porque ele cria um sentimento de que a única forma de enxergar as coisas é essa, né? E eu costumo dizer que o peixe, quando está dentro do aquário, ele acha que está no oceano, né? Porque ele não vê que está limitado dentro de um contexto. Existem muitas outras formas de perceber, né, o processo de construção, né? E muitas vezes, né, a população preta aqui do Brasil, né, além de ter uma origem lá de ser pobre, favelado e tudo mais, é tratado, olha como nós aqui no Rio Grande do Sul tratamos a população do norte e do nordeste do Brasil. Esses caras são tudo preguiçosos, os caras são vadios, esses caras... Ou seja, a diferença cultural das populações é usada como mecanismo de colonização. E aí se cria uma sistemática de que a única forma de as coisas darem certo é essa. Então, se for perguntar aqui, fazer uma enquete com as pessoas aí do nosso contexto de inovação, vamos listar aqui, lista 3 pessoas de sucesso aqui, empreendedores de sucesso. Cara, vai estar certamente na lista lá, não vou dizer no top das listas, mas vai ter certamente na lista pessoas que o sucesso dele foi quebrar os concorrentes, foi monopolizar o mercado, foi criar práticas de posicionamento que são eticamente extremamente discutíveis perante os seus concorrentes e mercado, mas também práticas de gestão que são hoje em dia inaceitáveis em termos de condução de processos de construção. Mas o cara criou o iPhone. E daí, é esse o preço que a gente quer pagar? É esse o modelo de sucesso que a gente está buscando? Então, esse pensamento, sabe, eu tive a oportunidade de falar sobre isso ontem, é muito fácil, dentro do pensamento eurocêntrico, se confundir conquista com disputa. Né? Ou seja, a gente tem uma conquista para conseguir, cara, melhorar a vida das pessoas, construir soluções, que seja ganhar dinheiro, ter o sustento, né? Tudo certo, não tem ninguém hipócrita aqui dizer que dinheiro não é importante. Só que aí, nesse ponto, a conquista se confunde com a disputa, ou seja, para eu conseguir essa conquista, eu tenho que quebrar o adversário, eu tenho que conseguir roubar o market share, eu tenho que implementar o conceito do oceano azul, a gente dá um monte de nome diferente para tudo, é tudo a mesma coisa. Processo que é a lógica da competição, né? A competição está na missão das empresas. Exato. E aí essa sistemática, digamos assim, ela vai se aplicando em tudo que é coisa. Então, para mim, o melhor exemplo de projeto brasileiro de uso de tecnologia na política recente é a Operação Serenata de Amor. Que é um projeto não é estatal, que não é governo, que não é partidário, é das pessoas. Perfeito. Total. Mas para mim é um projeto político. Claro que é. Não é partidário, mas ele é extremamente relevante, né? Assim como eu ressalto aqui toda a potência que tem o movimento Black Money. Sim, claro. Que é um movimento que visa fomentar que pessoas pretas comprem de pessoas pretas. Cara, uma ideia tão simples, né? E que aí passa por um ponto que eu não queria deixar passar, que é: se você que está ouvindo aqui o nosso papo acredita que você tem condições, se interessa e quer reduzir as desigualdades do Brasil, não perca tempo discutindo. Mas pois daí se for comprar de pessoas pretas, será que não está criando uma sistemática de exclusão? Cara, se você passa mais tempo argumentando sobre as coisas, você está reforçando o sistema de opressão. Porque se você de fato se importa, se as vidas negras de fato importam para você, gasta o teu tempo ajudando as pessoas pretas. Ajuda a empregada da tua casa a se formar na faculdade e deixar de ser tua empregada, e que a filha dela não seja empregada mais doméstica na casa de ninguém. Porque senão você vai ficar lá horas debatendo coisas nas mídias sociais, vai se sentir o engajadão e não gerou impacto na vida de ninguém. Então, assim, não perde tempo, não perde teu foco discutindo a dialética das coisas, a epistemologia dos fatos e tudo mais, porque, cara,
de novo, a gente vai estar alimentando sistemáticas de silenciamento. Não há consenso dentro do povo preto sobre as ações e as coisas que acontecem. O povo preto não é uma família que as pessoas se reúnem ali, votam. Cara, a gente também discorda das coisas, a gente tem maneiras diferentes de perceber as coisas. Agora, se você gasta 5 minutos do teu tempo encaminhando um vídeo de um cara preto falando mal do movimento Vidas Negras Importam, como uma maneira de contrapor esse diálogo, entendendo que a cada 23 minutos uma pessoa preta morre no Brasil, você está sendo assassino. Porque você dedicou 5 minutos do teu tempo que você poderia dedicar e entrar num crowdfunding e apoiar o projeto de uma pessoa preta, né? Entrar aqui de um produto que você precisa comprar, eventualmente, cara, eu vou experimentar comprar de um afroempreendedor para fomentar o negócio dessa pessoa, e você está dedicando tempo fazendo textão em rede social, para argumentar contra a coisa. Ah, mas é que o problema está na base, deveria ser feito um projeto na escola e não dar cota em universidade. Cara, tu gastou 5 minutos do teu tempo falando bobagem, entendeu? Porque tem gente que ficou anos estudando sistemáticas de ações afirmativas, e você criou na tua cabeça nessa lógica da disputa de que tem que ser ou lá na escola fundamental ou na faculdade, tem que ser em todas. A pergunta é como é que eu consigo fazer lá na universidade, no ensino médio, no fundamental, no básico, no jardim, na maternidade, no pré-natal, né, e até lá na hora que do rala e rola lá do casal, como é que eu consigo ter ações afirmativas que proporcionem um processo de elevação da construção social das famílias. E isso é tecnologia, né? Eu tive a oportunidade de entrevistar a Itasha Womack, né, que é a escritora do livro, dos livros mais reconhecidos sobre afrofuturismo, e ela me trouxe uma frase que me marcou muito, que é: o conceito de raça, ele é uma tecnologia que foi criada para reforçar um conceito de que pessoas brancas valem mais do que pessoas não brancas. E não vai ser uma pessoa preta que vai acabar com o racismo. Esse é o grande ponto. Então, se você está aí se sentindo o desconstruidão, está na hora da gente botar essas ações em prática. A gente está louco, vamos para a rua todo mundo aqui, né? A gente não quer queimar nada. A vontade é grande, assim, de chamar atenção para algumas pautas e dizer, cara, a gente está aqui querendo se manter vivo, todo dia. Cyberpunk. Afrofuturos. É isso aí. Fausto, nem todo preta tem esse nível de conhecimento, de consciência que tu tens. Assim como muitos brancos e brancas também não sabem porra nenhuma de nada. Que movimentos existem aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, que tentam levar esse conhecimento, tentam trazer essa unidade aí para... Não sei se unidade seria a palavra, mas levar informação, conhecimento sobre a sua própria história. Né? Se dar conta de um sujeito político e da necessidade de ser crítico em relação a tudo que acontece e que a gente não fique postando textão lá no Instagram enquanto poderia estar de fato fazendo alguma coisa, porque isso acontece com todas as pessoas. Uhum. Boa pergunta, Cris. Eu tenho, assim, o máximo que eu posso no meu tempo, enfim, estudar, aprender, ouvir, né, as pessoas. E o Brasil, há muitos anos, extremamente recheado de pessoas pretas que desenvolvem essa pauta. E que desenvolvem pelos mais diferentes contextos, cultural, econômico, social, político, da vertente que você quiser tem, né? E hoje nessa linha dos influenciadores digitais, tem gente pra caramba, entendeu? Então, o primeiro ponto que eu trago é: qual é a curadoria do teu feed que você está fazendo, entendeu? Quais são as pessoas que você está seguindo nesse sentido, né? Então, aqui tem o Ale Santos, que é um cara fantástico em termos de conteúdo, né? Foi até presenteado aí pelo Cris com o livro do Ale, que é fantástico. Tive a felicidade também de poder entrevistar o Ale, que é um rico menino jovem, e estava lá participando do Prêmio Jabuti esse ano, entendeu? É um menino fantástico, né? A própria Djamila, que é uma pessoa assim, ela é do front, entendeu? E a Djamila, mas ela tem um manual lá antirracista que é extremamente acessível para qualquer pessoa, né? Então, a Djamila Ribeiro vale muito a pena, né? A Luana Genot, que faz um trabalho já mais de mapeamento, dialogando um pouco mais com o empresariado, né?
nessa linha de dialogar com o empresariado, a gente tem a Maite Lourenço, lá do BlackRock, né? Que aí faz um movimento que dialoga com essa parte de startups, né? Inclusive, a gente tem a felicidade, a notícia recente, né? O 1% agora faz parte do portfólio da BlackRock, então somos representados também pela BlackRock perante o mercado. É mais um nome de relevância, dialogando com essa ideia, né, dos incumbentes, né, com o status quo. E aí a gente tem a Nina Silva, né, que é do movimento Black Money, né, junto com a Alan Santos, que fazem um movimento extremamente interessante nesse sentido de relevância. E aí, cara, a gente pode ir para outras áreas, né? Vamos considerar aqui um pouco da parte de comunicação, conteúdo. Pega a Luana Daltro aqui do Rio Grande do Sul, faz um trabalho muito bacana, bem de comunicação, né? De traduzir essas pautas, né? O Espartaco Santiago, que também faz e trabalha muito essa convergência da pauta LGBTQI+, com a pauta de interseccionalidade de raça, né? De uma maneira extremamente rica, leve, um conteúdo fácil, né? de ser consumido, extremamente interessante. O AD Júnior, que faz um trabalho lindíssimo, né? Em termos de explicar, né? E o AD tem um trabalho autoral fantástico, vale muito a pena acompanhar. Tem o René Silva, que é um cara que daí traz a voz das comunidades, que é um cara aí bem da periferia, né? O Rodrigo com Tecnogueto, que faz um trabalho aí bem de tecnologia, né? Dentro do contexto de periferia. Trago aqui também o trabalho do Favela Radical, que é um trabalho lindíssimo também, voltado para a população preta de periferia, com esportes radicais e tudo mais. Cara, talvez me pegar uma muita área de gente. Cara, agora, você precisa fazer duas coisas. Fazer a curadoria do teu feed. Não adianta você ler um monte de gente preta e não dar retweet, não encaminhar as postagens, não puxar para a pauta, não faz, né? Então, duas coisas. Seguir, consumir conteúdo dessas pessoas e reverberar. Tome ações. E as pessoas sempre me perguntam, mas por onde é que eu começo? Cara, começa arrumando treta no grupo da família. Esse é o ponto básico. Puxa no almoço de domingo ou joga lá no grupo da família no WhatsApp, lá do tipo, cara, olha, vocês viram aqui a entrevista do Silvio Almeida? Boa. Dá uma olhada nisso. Você viu aqui a declaração da Djamila no Roda Viva? Olha só o que ela falou. Cara, e puxa a pergunta, puxa a discussão sobre o sistema de cotas para você ver como é que a coisa vai. Né? Eu tô acostumado a dialogar com a branquitude sobre uma série de assuntos, até porque, como eu falei, eu vivo um relacionamento interracial e isso é uma pauta constante dentro de casa. E muitas vezes é difícil dialogar sobre isso, não é fácil conduzir essa questão. Mas é a minha vida, é a pessoa que eu sou, entendeu? É parte das minhas complexidades, né? E eu preciso, de alguma forma, também criar mecanismos de cultivar, desenvolver a saúde mental e me sentir bem e capaz de conviver com isso de maneira construtiva também, né? Propositiva e de diálogo, né? Porque é da minha existência, né? Eu cheguei até aqui exercitando o diálogo, né? Talvez por muitas vezes vendendo, digamos assim, a minha cultura para poder ser aceito, mas agora também eu estou tentando comprar de volta aqui, né? E ocupando os espaços e tentando acenar para as pessoas que têm outros caminhos para a gente perceber o que está acontecendo. E num movimento lindo de entender as narrativas, de entender isso que tu nos trouxe, nos ensinou tão bem hoje, que as narrativas também são plantadas por essa unidade de cultura que a gente vive, que é do eurocentrismo e tudo mais, e que da importância de a gente ver que existe um mundo enorme, imenso, diverso, que a gente precisa aprender com essas culturas também, principalmente com a nossa cultura originária. E eu fico muito feliz em ver esse teu movimento de aprender, né, Fausto, mas também de ensinar muita gente. Isso tem reverberado, pelo menos, muito em mim e na comunidade que a gente atua, que vive e tudo mais. Isso é da maior importância, né? Que mesmo na dor, tu consiga seguir em frente, porque esse teu papel é mega importante. E que a gente possa aprender um pouquinho contigo e ir junto contigo, abraçado com essa causa, com a causa das pessoas,
principalmente das pessoas pretas, porque como tu falou, como toda a estatística que tu trouxe ali, não é uma coisa para a gente ficar simplesmente achando que não é com a gente, né? Isso impacta, sim, em toda a sociedade. Eu queria só te agradecer por esse momento e prepara aí um dedilhar aí para nós. Felipe, o que tu quer dizer sobre essa aula aí do Fausto? É sempre uma aula, né? É sempre um aprendizado gigantesco aí. Todas as vezes que a gente se encontra, principalmente todas as vezes que eu encontro o Fausto, todas as vezes que a gente vai conversar, trocar uma ideia que seja rápida. Eu lembrei aí um dos primeiros Rock Nights, que não era ainda com podcast, mas que, se não me engano, a gente tem gravado isso. Vamos ver se daqui a pouco a gente resgata e publica aí para o pessoal, que foi que a gente falou sobre racismo, né? Que a gente conversou com o Fausto, convidou esqueci o nome da outra menina, aquela do Rio de Janeiro. Não sei se era do Rio de Janeiro, acho que era. Lembra que a gente fez junto com o pessoal do WTF. Sim, com a Carol, né? A Carol, perfeito. Né? E aquele dia assim, foi incrível a conversa, o aprendizado, né? A coisa que a gente preparou um ambiente ali para a gente, tipo assim, cara, precisamos desconstruir algumas coisas, nos ajude. E aí a gente teve um momento de troca muito rico, assim, interessante. E também foi trazido bastante exemplos de influenciadores, de páginas, de empresas também, né, que trabalham muito com essa questão. Eu lembro que de lá eu comecei a seguir vários, assim. Foi quando eu conheci também, então, esses dias eu mandei para o Fausto, eu conheci a cervejaria Implicante, se eu não me engano o nome, que é a primeira cervejaria feita por negros no Brasil. Ela fica aqui no Rio Grande do Sul. E aí eles estavam pedindo ali em contexto de pandemia, baixou bastante, né? Para nos ajudem a manter a cervejaria. Cara, eu, um amante de cerveja, contribuir. Aí acho que os Fausto postou esses tempos, aí eu, cara, tô aguardando a minha, né? Não tô acompanhando a questão dizendo que estão com um problema de transporte e não tô. Uma hora eu sei que vai chegar. E aí depois o cara veio me explicar por que demorou, entre aspas. É que quem fez a doação, no qual ganhava uma bandeirinha, era um card grande, assim, sim, eles queriam meio que entregar pessoalmente. E aí, semana passada, eu tô em casa, assim, cara, sábado de noite, apitaram aqui no condomínio, Felipe, tem uma entrega para ti. Mas eu não pedi nada, será que é a minha mulher que pediu iFood, alguma coisa? Pediu alguma coisa? Não sei. Não, sobe aí, né? Tô recebendo qualquer coisa hoje em dia. E aí era o pessoal ali, cara, não, tá aqui teu negócio, desculpa a demora. Que nada, melhorou meu sábado agora com a cerveja aqui em casa. Eu grudei aqui em casa tudo o papel, folder ali, um card. E aí, esses dias também estava conversando com o Fausto, que era uma dica de documentário Netflix, que eu achei fantástico, não terminei de ver ainda, mas, cara, eu comecei a assistir 5 episódios numa sequência, assim, de tão bom que ele é, que é Sankofa. É a África que nos habita. E ele é feito aqui no Brasil, né, brasileiros. E aí tu vê todo um retrospecto histórico ali, bem bacana, bem interessante, assim, cara, bem forte de entender como é que começou aí toda essa parte de, enfim, de trazer os caras, trouxeram não, né, eles foram lá, assaltaram, roubaram os negros, compraram para trazer para cá, e como é que foi toda essa, enfim, não começou a palavra aqui, né, mas enfim, pegaram os negros aqui e começaram a escravizar. Então, todos os processos, como é que começou surgiu no Brasil, aí, onde é que eram os pontos e tudo mais. Então, cara, é um pouco disso, é um aprendizado sempre muito forte e que a gente a cada dia tem que, como é que eu insiro esses conteúdos no meu dia a dia, como é que eu começo a consumir, de saber de pequenos negócios ou pessoas que estão falando. E, cara, como o Paulo falou, tem pessoas fantásticas de todos os ramos e tudo, só que não estão na suíte porque a gente não está procurando, pesquisando direito, ou, sei lá, tem uma pequena pré-julgamento ali, que tanto para falar de empreendedorismo, falar de comunicação, está gerando conteúdo fantástico, que tem empresas ou negócios fantásticos, e que às vezes está tão perto e a gente não sabe. E hoje em dia, principalmente com as redes, está tão acessível para a gente de consumir esses conteúdos, né? Fausto aí todo dia está compartilhando algo,
tá sempre trazendo conteúdo ali, tá compartilhando conteúdos de outras pessoas que, opa, não conheço a pessoa, vamos consumir. Então, acho que às vezes falta um pouco da gente isso, né? Enfim, obrigado, Fausto, pela conversa mais uma vez aí e por ter aceitado participar da gente mais um episódio do Rock Night. E queremos ouvir um pouquinho da nossa voz, ou do nosso dedilhado. Aí, eu sou sempre, como falei, me faço feliz estar aqui com vocês e também é um alento para mim. Eu sei que eu sempre posso encontrar acolhimento assim, em vocês para essas pautas. Para mim isso é o mais importante, né? Porque essa questão do apagamento histórico ela tá tão comum que as pessoas estão acostumadas, né? Então, às vezes essa coisa do ser exótico, né? Cria muitas vezes um sentimento das pessoas de que está sendo consumida uma cultura estranha, digamos assim, né? Estrangeira. E aí o principal ponto, cara, isso é o Brasil, né? Nós vivemos num país majoritariamente formado por essa cultura. E que a gente sistematicamente faz de conta que ela não existe, né? Então, isso é o Brasil, né? Ou seja, o Brasil é um país dentro de outro país, e sendo que um país não sabe, ou enfim, se esforça para não saber que esse outro país existe de verdade, né? A capoeira foi criada no Brasil, a capoeira não foi criada na África, a capoeira é um fruto da diáspora africana, né? O Brasil é a maior diáspora africana. Mas a capoeira é do Brasil, a roda de samba é do Brasil, né? O candomblé ele é do Brasil, né? E a gente vive essa questão da intolerância o tempo todo, né? Ou seja, eu não consigo enxergar lá o professor de capoeira da escola das crianças, é um cara branco, entendeu? Eu não tenho nada contra o cara ter 25 anos fazendo capoeira. Mas quem é que vai contar? Quem é que é o griot que vai contar a história dos ancestrais para falar das pessoas que estavam dentro das senzalas, dos quilombos, usando a capoeira como um mecanismo de defesa, de desenvolvimento, e dizer, cara, porque isso toca na história do meu pai, da minha mãe, do meu avô, da minha avó, porque senão a gente não passa e assim, outra trajetória da cultura africana é a oralidade, né? A oralidade é da essência da transmissão do conhecimento dos povos africanos e afrodescendentes. Então, se você tira a pessoa preta da pauta, você tirou tudo, porque ela não vai ter o livro, não vai ter a citação, entendeu? Dessa pessoa ficou pelo caminho. Então, se você tira isso da pessoa, você mata. E aí esse pensamento eurocêntrico de novo, a própria língua é um instrumento de colonização. Fausto, vamos contar histórias aqui no Rock Night. Vamos. Uma boa pauta. Vamos contar histórias, vamos agora falando, me deu esse insight. Por que a gente não pode contar histórias aqui? Abrir livros ou resgatar pessoas? Tá, tu já está convocado aí para a gente abrir uma edição contando histórias do povo negro, para explicar a diáspora e que a gente consiga se sentir menos estrangeiro no nosso próprio país. Qual é o som? Eu estou tocando aqui, eu fui catar aqui o Gilberto Gil, eu sei que a gente está no meio do Rock Night aqui, do rock and roll. Gilberto Gil é rock, velho. Mas entre o B.B. King, né? Entre o B.B. King e o Gilberto Gil, ouvindo a nossa fala, lembrei aqui muito do Parabólica Mará, né? Que é essa coisa da o mundo é muito grande, porque terra é pequena, o tamanho da antena parabólica Mará, e volta no mundo, camará. Valeu, turminha. Esse foi o Rock Night, edição super especial com Fausto Vanin, Felipe e eu aqui aprendendo muito sobre ele e sobre a história do povo preto e toda essa cultura que é mega importante e que merece um olhar atento de todos nós. Até o próximo. Valeu, galera.